Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje nós iremos falar sobre essa obra, Incal. Vou colocar mais pra cá. Eu sempre me confundo aqui com a posição da câmera. A gente vai falar sobre essa obra, Incal, que é uma obra incrível. Para a gente falar aqui sobre essa obra, sobre os pontos mais importantes, sem dar spoiler, para não estragar a leitura de vocês, eu primeiro preciso falar sobre os dois autores, né? A parceria aqui maravilhosa entre o Alejandro Jodorowsky, eu pronuncio assim, que eu acho bem massa esse sobrenome, inclusive, um sobrenome de origem ucraniana, e Moebius. Moebius é o pseudônimo de um ilustrador francês, que infelizmente morreu em 2012, Jean Giraud. Vai aparecer aqui a fotinha deles e os nomes deles respectivamente. Então vamos lá, vamos falar sobre um pouquinho desses caras aqui. Vou falar um pouquinho primeiro do Moebius, bem rápido mesmo, não vai dar para falar muito, estender muito aqui na biografia dos autores. O Moebius, ele é como eu falei, um ilustrador francês, e no determinado momento da carreira dele, mais especificamente por volta de 1974, ele funda uma editora francesa com outros artistas. É uma editora, o nome dela vai aparecer aqui também, uma editora especializada em quadrinhos e graphic novels, e mais especificamente eu tenho a impressão de que essa editora ela vai fomentar a produção de quadrinhos de graphic novels dentro desse aspecto da ficção científica, cyberpunk, e com traços muito peculiares, né? Ué. Um estilo muito peculiar do Moebius, que depois eu vou estar comentando aqui, né? Você tem um cenário mega futurista, um cenário com vários elementos de cyberpunk, inclusive, e, no entanto, os indivíduos, né, inseridos nesse contexto futurista utilizam uma roupa meio retrô, roupas meio vitorianas, que é bem uma coisa assim meio anacrônica, né, para ter esse contraste, né, futuro, mas as roupas meio retrô, as roupas meio renascentistas, ora soa muito renascentista, ora soa muito vitorianas, as roupas tanto do personagem principal como também dos outros demais personagens, enfim. E aí ele cria essa editora, vai seguindo ali a carreira dele ao encontro entre Moebius, Jean Giraud e Jodorowsky, o Alejandro Jodorowsky. Falar de Alejandro Jodorowsky não tem como eu não falar dessa obra dele, que na biografia dele fala que o tarô é uma das grandes paixões do Alejandro Jodorowsky, e não à toa ele chega a escrever esse livro e uma bíblia, um livro bem grande inclusive. Ele faz uma reestruturação das cartas do tarô mais tradicional, né, que são essas artes aqui que vocês estão vendo na capa, que é o tarô de Marselha. E assim, na introdução desse livro é muito interessante que ele fala ele traz ali um traço da biografia dele, fala do momento em que ele teve o primeiro contato com o tarô na vida dele, acho que no Chile, que ele teve o primeiro contato. E depois disso ele não parou mais de estudar, não à toa, né? Ele se aprofundou tanto no assunto que ele escreveu um livro, e não à toa. Aqui nesse livro ele fala, na introdução, ele se encontrou com o filho herdeiro do cara que criou o tarô de Marselha. Ai, putz, agora eu não vou lembrar o nome da família. Vou colocar aqui pra vocês aqui, agora eu me esqueci o nome da... E quando a gente fala de tarô, isso vai ficar bem claro aqui depois, quando a gente entrar aqui nessa obra. Quando você estuda o tarô, você precisa estudar outros conhecimentos em conjunto. Eu falo isso porque eu tô nessa pegada aí. Tô tentando. Para você aprender a dominar as cartas do tarô, inclusive se você quiser fazer a leitura para outras pessoas, você precisa de dominar outros conhecimentos. Um dos outros conhecimentos que você precisa dominar é a cabala, as esferas. Eu falo esfera para ficar mais didático aqui, né? Quando você fala de cabala, não tem como você não falar da árvore da vida cabalística, que é formada por várias esferas. E sendo bem assim, bem superficial, de forma bem didática, cabala basicamente ela revela pra gente cada esfera possui uma característica de Deus. Então, quando a cabala é criada, a ideia da cabala é de você se aprofundar nesse conhecimento, você meditar as esferas, se conectar com esse conhecimento, e cada vez mais que você vai meditando nessas esferas, você vai conhecendo uma característica diferente de Deus. E quanto mais você vai meditando nessas esferas, a tendência de você crescer, você vai evoluindo até chegar o mais próximo de Deus, que é lá no topo, na coroa praticamente, que é Kéfer. Então vamos lá. Para falar
de Incal, eu vou citar aqui para vocês os personagens principais que aparecem. Vou tentar colocar aqui a imagem deles aqui, para ficar bem claro, para vocês também terem, né, uma noção das características desses personagens. A obra é muito bem detalhada. Traço, cara, é uma obra de arte. E a coloração. Eu já trouxe aqui algumas HQs só no nanquim, mas essa daqui, ela é toda... Olha isso, cara. Isso aqui é impressionante. Enfim, ela é toda colorizada. As paletas de cores são incríveis. Vamos lá. Os personagens principais nessa história. John Defoe, Metabarão, Dipo, Tanata, Anima e Kill. Kill, vocês perceberam? Ele é um personagem antropomorfizado e não é o único que aparece na história. O Kill, pelo fato dele ter a cabeça de cachorro, me remete muito a Anubis, o deus fúnebre da mitologia egípcia. Esses são os personagens da obra. Então vamos lá. John Defoe. Por que esse nome ele é muito revelador? John Defoe. Esse sobrenome dele, Defoe, na hora que eu bati o olho, eu falei, cara, não tem jeito. Não há como não fazer essa relação. Tanto que nas anotações que eu fiz, eu coloquei o quadradinho, né? Tirei a foto do quadradinho, coloquei lá. E coloquei também a cartinha do tarô que remete a esse personagem. A minha carta aqui do tarô, que eu tenho, de Marcela, ela tá traduzida. Vai aparecer aqui, ó. O louco. Todas as cartas do tarô têm um número em cima, que corresponde, né, à sua posição no tarô. E também, se ele é arcano maior, arcano menor, e o nome dele. Nos tarôs que não são traduzidos, aparece dessa forma. Vai aparecer aqui a imagem que eu vou colocar, o inglês, né? The Fool. Ou, no francês, Le Folle, que é o louco, basicamente. A carta do louco é uma carta que ela é muito simbólica porque ela não tem um número. E muitas vezes, as cartas mais antigas, aparece um 0. Ou seja, essa é a primeira carta do tarô. E por que ela não tem um número? E por que ele se chama de louco? Porque para você iniciar uma jornada, você tem que ser um pouco louco para você se jogar no desconhecido. Vocês percebem que ele tá com uma espécie de uma trouxinha, né? O cachorro, o cajado. Então tudo isso aqui tem um simbolismo. Mas basicamente essa carta representa esse indivíduo que no determinado momento da sua jornada, da sua vida, da sua existência, ele se vê obrigado a se jogar. Algumas cartas do tarô, algumas representações, faz uma representação do louco na beira de um abismo, na beira de um precipício. Ou seja, o louco é aquele indivíduo que ele está prestes a se jogar no desconhecido, que é esse abismo. E você não sabe o que vai acontecer. Você só vai. Ou você vai por conta própria, ou você é empurrado a esse desconhecido, para esse precipício. What the hell? Lone White Rabbit. E o John Defoe, basicamente, ele é jogado, né? A coisa cai no colo dele. Deixa eu só tirar aqui a notificação aqui, gente, que eu esqueci. Na primeira página da HQ, já apresenta pra gente... É muito interessante, porque já apresenta no conflito, já apresenta numa ação. Ele já se vê obrigado a fugir, ele já se refugiar, por exemplo. A parada cai no colo dele, praticamente. E não assim, não cai por acaso. Tinha que ser esse cara para fazer essa jornada. Como o título, né, do vídeo que eu coloquei, A Jornada Sci-Fi do Louco. Esse louco não poderia ser outro personagem, como por exemplo o Metabarão, que é um personagem, praticamente um mercenário lendário dentro desse universo. E é um cara muito centrado, é um cara super treinado, é um cara que se você der uma missão para ele, ele vai lá e faz e pronto. Todo mundo sabe que 100% de chances que o Metabarão, se você der uma missão para ele, ele vai cumprir. Por quê? Porque ele tem uma disciplina, ele é treinado desde pequeno, mas não pode ser o Metabarão, porque o Metabarão, ele é aquele soldado que obedece às ordens, que obedece às diretrizes. E o John Defoe, pelo fato dele ser o louco, ele questiona
ele é egoísta. Então, todo esse personagem que é o herói da história, mas é um herói controverso, ele vai sendo desconstruído ao longo dessa narrativa. E no determinado momento, quando eu descubro que esse personagem, já no início, né, da história, fala que ele é um detetive, fala assim, John Defoe, um detetive de classe R, que dá a entender que ele é um pé rapado, quase Zé Ninguém, praticamente. Faz pequenos serviços, por assim dizer. Então ele recebe uma missão de escoltar uma mulher que dá a entender que ela faz parte de uma casta superior. Essa casta superior, ela é tão superior que praticamente os caras são quase deuses. Que a personagem, quando ela manda uma mensagem pro John Defoe, a forma como Moebius representa ela com uma auréola atrás da cabeça, bem como naquelas pinturas medievais, quando aparecia as pinturas dos santos com aquela auréola assim atrás. Muito interessante isso. E essas características, o fato de você ter essa casta chamada Aristos, que vivem na cidade superior, e você tem uma cidade do poço, uma cidade inferior, grande parte da população, mais da metade da população vive nessa cidade do poço, que é literalmente um poço. Eles vivem nesse local, e uma casta superior, quase deuses imortais, eles praticamente imortais, que eles conseguem, por exemplo, eles têm uma tecnologia que quando você vai ficando velho, ou seu corpo vai ficando muito doente, você pode, por exemplo, transferir a sua consciência para um corpo sintético mais jovem. E acontece, né? Acontece ali num processo de transferência de consciência do próprio presidente dessa cidade. A consciência dele é transferida para um corpo bem andrógeno. A questão do androgenismo aqui dentro da obra é muito... O Jodorowsky, né, e o Moebius, eles brincam muito com isso. Tem o presidente, mas que ele tem uma aparência meio feminina, você não sabe se é feminino, se é masculino, e isso acaba causando uma certa confusão no leitor. E até mesmo quando a gente vê uma pessoa andrógena, a gente não sabe se é homem, se é mulher, se tem seios, se não tem seios, causa essa confusão. E é bem interessante, é muito simbólico. Enfim, não vou entrar muito em detalhes nisso daqui, porque é uma questão muito abstrata, como já falei. Quem tiver o interesse e quiser se aprofundar sobre a questão do hermetismo, eu recomendo, e, por exemplo, conciliar cabala, tarô e as leis herméticas, que ajuda muito, inclusive. Assim, ajuda no sentido, para mim, o meu interesse na questão de tarô, o meu interesse na cabala, no meu interesse em runas, por exemplo, é autoconhecimento. Eu não tenho nenhuma pretensão de sair, fazer uma barraquinha e fazer leitura de mão de gente. Fazer leituras de cartas, tirar as cartas para as pessoas. Eu acho que eu não tenho ainda essa maturidade. Ainda não tenho. Eu confesso que eu não tenho. Enfim, então é autoconhecimento, e para utilizar esse conhecimento na hora que eu for, por exemplo, escrever alguma narrativa, alguma história, na criação de personagens. Que, gente, o que escritores e roteiristas utilizam de hermetismo, cabala hermética, tarô e runas para escrever e criar personagens, vocês não estão entendendo. Então eu recomendo a leitura dessa obra aqui. Vou colocar aqui mais para frente. Opa, a luz está atrapalhando. Essa obra, O Kybalion, que aí você tem aqui as 7 leis do hermetismo. É bem interessante, vale muito a pena a leitura disso daqui. Então, retomando aqui a questão da HQ. Então, você tem esse personagem, o John Defoe, que ele recebe uma missão. Cai no colo dele a missão. Basicamente, ele recebe o Incal Luz. E essa HQ aqui, vou falar um pouquinho mais da HQ. Essa daqui é uma HQ publicada pela editora Pipoque Nanquim. É uma editora que vem fazendo um trabalho incrível. Já apresentei outras obras deles aqui. Eu tenho outras obras aqui que eu ainda não fiz a leitura e pretendo fazer futuramente. E basicamente são 3 volumes. Esse daqui contém, nesse primeiro volume, você tem o arco completinho do primeiro volume, que foi... As histórias foram publicadas entre 1981 e 1988. Dentro desse período, alguns intervalos. Então você tem Incal Negro, Incal Luz, O que está embaixo, A Quintessência, parte 1, A Galáxia que Sonha, e A Quintessência, parte 2, O Planeta Defoe. E tem um extra, no finalzinho que tem um extra que, assim, é bem curtinho, é uma narrativa muito engraçada, um diálogo entre 2 robôs, um robô contando uma história para o outro, robôs contadores de histórias. Assim, maravilhoso, maravilhoso. Então você tem, além do volume completinho, o arco completo, os 6 álbuns, de 81 a 88, ainda tem um extra,
que é um detalhezinho, né, que o Jodorowsky ele escreve em relação a um detalhe que aparece na página 121. E por acaso, depois que eu terminei de ler, que ele faz aqui um disclaimer, né, antes do extra, ele coloca aqui o motivo por que ele escreveu esse extra, e eu tinha marcado justamente essa página. E o título dessa última história, bem curtinha, se chama No Coração do Inviolável Meta Bunker. Então, basicamente, no volume 1 tem todo o arco completo, tanto que eu comprei só o volume 1 e me arrependi profundamente, porque eu poderia ter comprado os 3 logo, me endividar. E aí, o que aconteceu? Eu comprei só o volume 1, demorei um pouquinho para fazer a leitura, esperei até as férias de julho, e acabou que o volume 2 se esgotou. Encontra em outros sites, eu fico muito em dúvida se vale a pena comprar nesses sites, que eu acho meio duvidoso e tal. Aquele frete que é mais caro do que o livro. Então, esperar para a editora publicar aí uma segunda edição e fazer a leitura. O terceiro volume eu pedi. Então, vamos lá. Volume 1, que é Incal apenas, que são 6 álbuns. Volume 2, antes do Incal, e eu não sei em detalhes qual é o período que é escrita essa história, provavelmente no final de 80 para início de 90. E o terceiro volume é Incal Final. No Incal Final ele encerra toda essa jornada incrível, impressionante. Eu vi algumas informações em relação ao Incal, de que eles já têm um diretor, que eu acho que é indiano, eles têm uma pretensão de adaptar o Incal para o cinema. Então eu acredito que se forem fazer isso, vão fazer com o volume 1, que aqui você tem toda a história completinha, o início da jornada e o final. Se eles conseguirem dar isso aqui para live action e não perder a essência, isso aqui vai ficar incrível, o livro vai ficar incrível. Claro que vai ter que resumir muita coisa, a tendência do filme, a linguagem cinematográfica, ela precisa ser mais dinâmica e ela precisa ser mais didática, porque não é todo mundo que tem essa leitura, não é todo mundo que sabe da existência das leis herméticas, não é todo mundo que sabe sobre as cartas do tarô, então tem que ser bem didáticozinho. Didáticozinho é ótimo, né? Didático, né? Mais acessível, uma linguagem mais acessível, que eu quis dizer. Não estou ofendendo ninguém, pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Aqui eu tenho uma jornada do John Defoe, que ele recebe essa missão. Depois ele se junta com esse grupo dos outros personagens que eu falei. E eles vão... Essa jornada sci-fi é justamente para eliminar as forças das trevas, por assim dizer. Parece muito clichê quando eu falo assim, forças das trevas. O mal. Não é exatamente simplesmente o mal. É algo muito mais profundo do que o mal. Essas trevas é literalmente... E eu vejo muito como... Durante a leitura, isso não fica claro, né? Isso aqui é minha interpretação. Durante a leitura, eu entendi, durante a leitura, que eu quero dizer que trevas não é apenas o mal, não é apenas a ausência de luz. Trevas é algo muito mais profundo. Aí eu fui, nas minhas anotações, eu comecei a especular. Trevas seria então, por exemplo, a matéria escura, que a física, né, a astronomia, pesquisa e estuda para entender o que é essa matéria escura, que até hoje não se sabe o que é. Ou, por exemplo, essas trevas que é representada aqui visualmente é a entropia, por exemplo. O processo de entropia. Pode ser, pode não ser, enfim. Mas o fato é que trevas, além de ser a ausência de luz e além de ser a ausência de bem, é algo muito mais profundo. Que aí eu não posso falar porque tem a ver com a jornada da Cabala. Leiam em Cal. Lá na Amazon tem a opção de você comprar a versão em Kindle. Você pode instalar o Kindle no celular e fazer a leitura pelo celular através do aplicativo do Kindle, por exemplo. Ou quem tem um tablet, por exemplo, também baixa o Kindle e faz a leitura. Como ela é colorida, se você for ler pelo Kindle, o Kindle é todo preto e branco. Então você vai perder toda a essência, toda a experiência. O preço é mais acessível, mas quem tiver a oportunidade não vão se arrepender. Uma HQ com os traços do Moebius e a narrativa do Jodorowsky, uma história maravilhosa, personagens incríveis, elementos, assim, cada elemento, cada ponto, sabe, é maravilhoso. Eu repito aqui, depois que eu li essa obra, eu vou procurar mais obras que tiverem disponíveis aqui no Brasil do Moebius, mais HQs, por exemplo, eu sei que tem outras HQs do Moebius, vale muito a pena mesmo. Enfim, é isso. Leiam em Cal, depois tirem as suas próprias conclusões. Tchau, tchau e até a próxima. Fui.